Salve pessoal, beleza? Eric aqui. Vou compartilhar com vocês algumas impressões a respeito do dia de hoje, de alguns acontecimentos, em especial a, a morte daquele homem no Carrefour de Porto Alegre, mais um homem negro, João Alberto Silveira Freitas. Ele tinha 40 anos, fez o que muitos de nós fazem, uma inocente ida ao supermercado, que pelo que consta ficava próximo da residência dele, esperava voltar logo. Algo tão banal quanto uma ida ao supermercado não mata, a menos que você seja um homem negro no Brasil. De lá para cá, muita gente surgiu, como é de praxe, tentando esvaziar a gravidade do crime praticado. Pessoas, sobretudo aquelas que agem de forma ideológica, inclusive extremistas de direita, apresentam desde supostas fichas criminais, outros ainda atribuem ao morto imposturas, gestos, falas, qualquer coisa que na cabeça torpe destas pessoas justifique um homicídio, tirar a vida de um homem na base da porrada. Isto é algo que simplesmente não deveria ter lugar em uma sociedade que se diz civilizada. Mas, enfim, não vou me debruçar tanto sobre as circunstâncias, mas alguns detalhes aqui chamam a atenção. O que é inescapável à primeira vista é ser no Carrefour. O Carrefour, todos devem se lembrar, se viu envolto por outras polêmicas. Teve aquele episódio de um cão espancado, morto a pauladas, em uma das suas unidades. Tivemos um sujeito espancado por ter aberto uma latinha de cerveja no supermercado. Pode ser um gesto feio, como dizem nossas mães e avós, mas certamente não deveria ser punido com um espancamento. Isso aconteceu em uma das unidades do Carrefour. Tivemos o espancamento de um sujeito aqui em Osasco. O sujeito foi acusado por seguranças de tentar roubar o próprio veículo. Foi um acontecimento curioso à época, porque eu e os meus pais moramos relativamente perto, então, principalmente quando moleque, eu costumava ir até o Carrefour de Osasco com eles, e o sujeito agredido naquela ocasião tinha um veículo parecido com o nosso e trabalhava na USP, onde o meu pai também trabalhou, né, até se aposentar. Então, haviam circunstâncias que nos aproximavam daquele indivíduo, e que sim, aquele sujeito agredido poderia ter sido o meu pai ou qualquer familiar. Mas enfim, o Carrefour, muito recentemente, ganhou as manchetes ainda este ano, porque morreu um sujeito, um colaborador, teve um mal súbito, faleceu nas dependências do supermercado no Recife. E ao invés de fecharem a loja e tratarem com decência o ex-colaborador e a sua família, os dirigentes da loja preferiram tapar o corpo com guarda-sóis, isolaram aquele pedacinho que ele estava com caixas de produtos à venda e tocaram o barco, continuaram as atividades. Aquilo ganhou repercussão, e vejam vocês, era o Carrefour de novo. A tudo isso, o Carrefour respondeu com as manjadas notas de repúdio, e a impressão que se tem agora, depois de mais um caso, é exatamente esta, de que há algo muito errado
com a cultura organizacional daquela empresa. Eu lamento muito por aqueles pais de família, mães de família, trabalhadores que trabalham, que atuam nesse supermercado. Agora eu me lembrei, inclusive, de um episódio em que uma funcionária denunciou uma situação de racismo no Carrefour e quem foi demitida foi ela. Então, o que eu posso fazer é lamentar por aqueles que são obrigados a trabalhar ali. Mas é curioso e triste que isso aconteça às vésperas de um dia da consciência negra, exatamente porque é uma prova de que avançamos muito pouco na cidadania. A civilização brasileira é basicamente colonial. E ali, no caso do Carrefour, tínhamos um policial na cena e a empresa terceirizada tem policiais em seus sócios, o que, de certa forma, explica a truculência com que tratam frequentadores do espaço não brancos. A grande questão aqui, certamente, é a implicação sociológica, política, histórica. Faz muito pouco tempo que os negros foram libertos. Nós temos mais tempo de cativos do que de liberdade. E para muita gente, os negros ainda não são tão cidadãos quanto os demais brasileiros. Isto se reflete nas práticas recorrentes que temos visto por aí. Um dia de noticiário já nos mostra coisas como uma advogada negra arrastada em um fórum a mando de uma juíza branca. Nós temos um músico que vai até um chá de bebê, coisa inocente, mas tem o carro alvejado por militares do exército. Uma moça vítima de uma bala perdida em um confronto policial tem o seu corpo arrastado por policiais, como aconteceu com a Cláudia, ou ainda os casos da menina Ágata e do João Pedro, crianças, apenas crianças, que tiveram suas vidas ceifadas prematuramente por aqueles que são sustentados por nós. Nós negros pagamos impostos para sustentar esta estrutura que serve basicamente para nos estrangular. É isso que deve ser dito. É triste porque nenhum de nós gostaria, no fundo, nenhum de nós gostaria de lembrar da sua ascendência étnica como algo relacionado a estes episódios de horror. Nós temos aqui no Brasil muitos imigrantes que lembram com saudosismo familiar do seu avô, bisavô, quem quer que seja, que escolheu vir para cá, vindos da Itália, Alemanha, Japão, enfim. Nós não escolhemos, metade da população brasileira, seus antepassados não escolheram, foram embarcados a ferros em tumbeiros, tiveram a sua memória apagada, a sua humanidade anulada e os seus descendentes obrigados a pedir desculpas pela inconveniência de existir, por estragarem a paisagem. Ao longo deste tempo, tivemos ali o infame Dr. Arnaldo, aquele que dá nome à avenida, um outro sujeito que eu me esqueci o nome agora, Lacerda, enfim, tivemos Monteiro Lobato até, estava envolvido com estes canalhas, pessoas que tentaram, de alguma forma, conceber um Brasil sem nós, porque não nos consideravam tão humanos quanto. Enfim, isto é algo que faz parte, é uma chaga perene
na nossa história, nós ainda temos que lidar com isso, mas chegamos até aqui, enquanto outros podem se orgulhar da sua ascendência, do seu passado, nem o nosso nome nós lembramos. Temos nomes que nos foram emprestados por outros, não sabemos de onde viemos, e quem não sabe direito de onde vem, não sabe para onde vai. Não obstante, em um dia como esse, um dia de reflexão, um dia triste, nós vemos pessoas compartilhando aquele vídeo horrível do Morgan Freeman, em um dos seus piores momentos, certamente. Bom, ao menos o Morgan Freeman repensou aquela bobagem dita naquela entrevista, se não me engano foi para o 60 Minutes. Ele repensou a sua declaração, a sua posição, né? E assim como a Glória Maria, aquilo é algo geracional, não é caso de cancelamento, mas é desagradável ver que isso serve de super trunfo para aqueles que por algum motivo, leiam ali o meu texto que eu falo mais a respeito, mas é lamentável que isto sirva de card para aqueles que desejam diminuir a nossa luta. Como nós podemos responder a estas coisas? Muito simples, com mais luta, nós temos que entender o nosso lugar na história. Muitos lutaram para que nós, hoje, tivéssemos o direito de ter terras, o direito de nos educar, o direito até de recorrer, ainda que ninguém nos ouça, mas o direito de espernear quando a nossa cidadania é ultrajada. O que nos resta, nesse momento, é apenas lutar e quem sabe, nós podemos entregar aos nossos filhos e netos um mundo um pouco menos hostil a nós do que aquele que recebemos dos nossos antepassados. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Siga também as nossas redes sociais, deixe seu comentário, espalhe esta mensagem. Por enquanto é só. Até.